Era fevereiro de 2022 quando a BYD passou a vender carros de passeio no Brasil. E o primeiro deles foi esse daqui, o BYD Tan, que também foi o primeiro SUV elétrico de 7 lugares à venda no Brasil, com muito luxo, desempenho esportivo, muito espaço, feito para botar medo em marcas premium, como Audi, BMW, Mercedes e Volvo. Agora, ele também é o primeiro BYD a ser reestilizado aqui no Brasil. Ele passa por algumas mudanças visuais, mecânicas e de equipamentos. Então hoje eu vou te apresentar tudo sobre o BYD Tan 2024, falar tudo o que mudou e te contar como foi a vida dele até agora. Será que as pretensões são as mesmas ou já mudaram? Mas primeiro eu vou te fazer aquele pedido de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso a tudo que a Quatro Rodas faz, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado, ou então clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo para fazer a sua assinatura. Essa assinatura também inclui o aplicativo da Quatro Rodas, porque lá a gente também tem tudo que a Quatro Rodas faz, só que mais do que isso, a gente tem todas as nossas edições desde 1960. As novidades visuais mais significativas do Tan ficam aqui na dianteira, mas se você for um pouquinho mais desatento, talvez elas passem até despercebidas. O para-choque é novo, ele está com os volumes mais arredondados, mas a principal mudança é que ele perdeu aquela grade que ele tinha antes aqui. No geral ele está com uma cara mais de carro elétrico mesmo, ele está com uma frente aqui, uma dianteira bem mais fechadona. A outra grade, está aparecendo para você aí uma foto agora, era bem mais aberta, dava uma cara de carro mais comum, entre aspas, de um carro a combustão. Outra mudança é essa gradezinha aqui em cima, essa régua na verdade, né? Essa parte em prata aqui, igual tem em outros modelos como o Ram, o Yuan, o Song, que aí dá uma... até situa melhor o Tan nessa linguagem familiar da BYD. Os faróis não mudam, são os mesmos, Full LED, com acendimento automático, facho alto automático e setas dinâmicas. Aqui de lado nada muda, nem as rodas, elas continuam sendo essas aqui de 22 polegadas, com um acabamento preto brilhante, pneus 265/40, são rodas muito bonitas e muito proporcionais, porque o Tan no geral é enorme, é um carro muito grande, são 4,97 m de comprimento e 2,82 m de entre-eixos. Inclusive essa reestilização deu 10 centímetros a mais no comprimento para esse carro. Isso é porte de BMW X6, de Audi Q8, então é um carro realmente muito grande. E ele também é alto, para você entrar nele tem um degrau ali bem grande, principalmente por causa das baterias, que elas ficam aqui no assoalho, né? Então quando você abre a porta você vê ali um degrau bem grandão mesmo. Isso para pessoas um pouco mais baixas vai precisar de um esforcinho a mais. Uma coisa que fica faltando para esse carro, por ele ser muito grande, é um esterço traseiro. Tudo bem, aí aumentaria o preço, não sei até que ponto daria para ter essa tecnologia nesse carro, mas isso ajudaria muito porque ele não tem um esterço tão bom por causa dessas rodas, e aí junta com esse tamanhão aqui, então é um problema manobrar o Tan. Aqui atrás as lanternas não mudam, são exatamente as mesmas. Isso é bom porque elas são muito bonitas, iluminadas em LED, vão de um lado a outro. Já o para-choque muda. Só que diferente lá da dianteira, aqui atrás ele ganha alguns elementos. O antigo era mais liso, mas mesmo assim são mudanças bem pequenas, bem discretas. Para abrir o porta-malas, a abertura é elétrica, você pode abrir lá por dentro pela chave, ou aqui, ou até passando o pé aqui de baixo. Mas caso você resolva abrir pelo botãozinho, tem um adesivo aqui mostrando onde que está o botão. Não precisa, né? Se fosse meu, esse carro já teria tirado esse adesivo aqui. Agora falando em capacidade de porta-malas, a gente vai falar de duas, né? Porque é um carro de 7 lugares. Com a terceira fileira rebatida, são 940 litros. Já com a terceira fileira aqui em pé, com os dois últimos lugares disponíveis, são 230 litros. É mais do que o porta-malas de um Mobi, por exemplo.
Agora vamos ver como que é lá dentro do TAM. A terceira fileira de um carro de 7 lugares jamais será a parte mais confortável para você viajar. E aqui eu provo isso, porque esse banco aqui, ele tem trilhos, ele pode ir um pouquinho mais para frente. Só que aqui com ele todo para trás não tem condições, eu fico com a perna aberta, tomo praticamente os dois bancos aqui. Eu tenho 1,75, fica bem complicada a convivência. Jogando lá para frente, fica melhor, não fica perfeito, fica melhor. Dá para você encaixar a perna, só que também vai ficar passando aqui no banco da frente. E é um pouco estranho aqui, porque esse banco ele é bem baixo. A gente normalmente tem esses bancos mais altos, né, conforme vai subindo as fileiras. Mas aqui não, ele fica bem baixo e dá uma sensação um pouquinho claustrofóbica. Tem um apoio de braço aqui com um porta-copo, tem saída de som e tem saída de ar-condicionado. Pelo menos isso dá uma ajudinha aqui atrás. E é isso, agora vamos para essa fileira aqui do meio, porque aqui tá bem apertado. Aqui, como eu acabei de falar, dá para ir um pouco mais para frente com esse banco. Então você puxa aqui e vai e libera um espacinho para quem tá lá atrás. Mas a gente sabe que esse tipo de carro nem sempre ou quase nunca vai ter gente ocupando a terceira fileira. E quase sempre vai ter gente ocupando a segunda fileira. Então essa é a melhor posição possível, você vai ter muito espaço. Dá para ver aí, de novo eu tenho 75, o banco da frente está ajustado para mim. E me sobra aqui, não dá nem para contar palmo, vou tranquilamente. Outra coisa aqui atrás é que o padrão de acabamento é exatamente o mesmo lá da dianteira, então é um nível alto de acabamento, aqui com mistura de materiais emborrachados, é muito bom. E também tem uma zona exclusiva de ar-condicionado, são 3 zonas, o ar-condicionado do BYD TAM. E uma novidade da linha 2024 é essa telinha, que você consegue controlar tudo aqui do ar-condicionado, velocidade, a temperatura, e dá até o modo automático para ativar aqui. Mas é curioso porque a saída do ar não é ali, como costuma ser, é aqui em cima, é no teto. Tem também uns dutos no chão, mas a principal saída é aqui no teto. Isso é bem curioso. Quem está aqui atrás também vai desfrutar melhor desse teto solar bem grandão, que ele abre, inclusive não é placa fixa, ele abre até metade aqui, tem cortininha elétrica também. Já deu para perceber um pouquinho lá atrás, mas aqui na frente fica ainda mais nítido como o padrão de acabamento do TAM é bom. Ele tem materiais de ótima qualidade, ele mistura texturas, tem superfícies emborrachadas ali no painel, nas portas, aqui no meio. A montagem dele dá para ver que é muito boa, é realmente um padrão bem premium mesmo. E aí também contribuem as luzes, né? Tem luzes por vários pontos, dá para trocar de cor, dá até para colocar ela piscando junto com a música, quando você está ouvindo uma música, mas aí é um pouquinho demais. Os bancos também são muito bons, aqui os da frente eles abraçam bem o motorista e o passageiro, seguram bem o corpo aqui. E ainda tem ventilação, aquecimento, massagem e ajustes elétricos com 2 posições de memória. Agora falando de telas, a do quadro de instrumentos tem 12,3 polegadas, com uma boa riqueza de informações ali, um certo nível de personalização. E a da central multimídia tem 15,6 polegadas, ela é muito grande, tem uma qualidade de imagem excelente também. Claro, é giratória, como manda todo BYD. Só que o mais importante aqui é que ela teve o sistema atualizado, ele ganhou aquela interface dos outros BYD, tá bem mais fácil de mexer, bem mais simples de você operar. E mais importante ainda, agora tem Android Auto e Apple CarPlay, e sem fio ainda, não tinha no TAM anterior. Tem direito até aqui ao carregador de celular por indução. Outra coisa que esse sistema ganhou, que aí é uma coisa mais curiosa, é até divertida, agora ele tem karaokê. É só você ligar um microfone via USB, e aí tem várias músicas, tem músicas muito atuais aqui, de álbuns novos de qualquer artista que você quiser. E é só você colocar, eu não vou colocar aqui a música para tocar, porque senão não vai dar muito certo, o YouTube vai barrar.
mas você coloca aqui e vai aparecendo a letra. E você canta. Isso aqui é demais, isso aqui é bem divertido. Bom, voltando, para acompanhar isso, tem um sistema de som que agora é da Dynaudio, de 775 watts e 12 alto-falantes. Aí a gente também entra nos sistemas de câmeras. Você tem o sistema 360 lá fora, com visualização 3D do carro, e tem também câmera aqui interna, que ela fica até fechadinha, por uma garantia de privacidade. Você entra ali, e aí você vem aqui em câmera, olha lá, tá dando para ver todo mundo aqui enquanto a gente grava. Você pode tirar foto ou gravar vídeos. Isso aqui é muito legal, e aí fica armazenado aqui no carro mesmo. Ah, e finalmente também tem comandos de voz, a central multimídia. É o tipo de coisa que no começo você pensa que é para mostrar para o vizinho, mas não, ela tem algumas utilidades, principalmente quando você está com o Android Auto ou o Apple CarPlay aqui conectado, porque quando você está com essas plataformas, por exemplo aqui, eu quero mexer no ar-condicionado, eu tenho que vir até aqui, sair, clicar aqui. Então se você só fala, fica muito mais fácil. Hi BYD, ligar o ar-condicionado. Ok, liguei o ar-condicionado. A frente está 21 graus e a traseira 19 graus. E pronto, aí se você quiser diminuir a temperatura, você fala que está com calor. Se você quiser aumentar, você fala que está com frio. Ou fala direto para diminuir, aumentar a temperatura. Entre outros vários comandos para baixar vidro, enfim. Tem sua utilidade. Bom, e para fechar essa parte de equipamentos, além de tudo que eu já falei que esse carro tem, ele também tem um pacote bem completo de ADAS, que são aqueles sistemas de auxílio, de segurança, tal como piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, alerta de tráfego cruzado traseiro. Tem tudo que você imaginar nesse sentido de equipamentos. Eles tiveram uma recalibragem em comparação com os outros carros da BYD, eles estão bem menos invasivos, menos o sistema de reconhecimento de velocidade, de leitura de placas. Então, por exemplo, você está numa rodovia, você passa por uma alça de acesso, eu já expliquei isso em outros vídeos, mas sempre vale falar de novo. Ele vai pegar a velocidade da alça de acesso, ele vai ler a placa ali e vai julgar como sendo da via que você está. Então ele vai ficar o tempo todo te avisando que você está acima da velocidade, sendo que você não está, você está na velocidade correta. E para isso ele fica baixando a música e dando uns apitinhos, ele é insistente, ele chega a irritar. E aí você vai e desliga, você abre mão de um recurso de segurança por ele ser muito irritante, só que você precisa fazer isso toda vez que você ligar o carro, porque eu já desliguei, então eu vou desligar o carro daqui a pouco, a próxima vez que eu for ligar eu tenho que desligar isso de novo, porque senão eu vou estar lá, andando, ele vai começar a apitar, eu vou lembrar disso, eu vou ter que sair de tudo aqui do Android Auto para fazer essa mudança. Isso é bem cômodo, poderia ter pelo menos essa possibilidade de deixar sempre desligado. Os outros comandos têm, mas esse em específico não. Bom, é isso, já falei bastante aqui dentro. Agora eu vou te falar sobre as mudanças mecânicas, de autonomia, como esse carro anda, porque também temos coisas bem legais para falar. O motor do BYD não mudou, os motores na verdade, porque são dois, um no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro, e isso configura a tração integral. Eles continuam somando 517 cavalos de potência, mas agora tem mais torque, são 71,4 kgfm de torque, antes eram 69,3. Eu já vou falar sobre desempenho daqui a pouquinho, mas primeiro eu preciso fazer algumas contextualizações aqui. Porque a bateria desse carro também mudou, ela aumentou bastante. Agora ela tem 108,8 kWh, antes eram 86,4, uma diferença muito grande. E com isso é claro que a autonomia também aumentou. Agora, segundo os nossos testes feitos na nossa pista com o nosso ciclo de consumo misto, esse carro aqui tem um alcance projetado de 462 km. Antes, nos testes do TAN anterior, eram 315 km, também uma diferença bem grande. E um dos fatores que contribuem para isso, claro, além do tamanho da bateria, que é bem maior, é o consumo urbano, porque ele passou de 3,6 km por kWh, que é como quilômetro por litro,
para 4,8, é uma diferença muito grande. Já o consumo rodoviário permaneceu exatamente o mesmo, de 3,6 km por kWh. O que também aumentou foi a potência máxima para recarga. Agora dá para recarregar o TAN em até 11 kW em carga lenta e na rápida a até 170 kW. Isso também vai te fazer ficar menos tempo esperando a recarga desse carro. Só que essas modificações, claro, tiveram um preço, e esse preço a se pagar está no peso do TAN. Ele ficou 141 kg mais pesado e agora chega aos 2.630 kg. É um carro muito pesado e não é por acaso que a BYD aumentou o torque, porque tem que ter esse equilíbrio para manter o desempenho. Inclusive, esse é um ponto bem curioso, porque a BYD fala que esse carro perdeu desempenho. Nos números oficiais da BYD, o desempenho caiu. Eles divulgam que o carro antes fazia 4,6 segundos para ir de 0 a 100 km por hora, e agora ele faz isso em 4,9. Só que não foi o que os nossos testes mostraram. Na nossa pista, esse carro ficou praticamente empatado com a versão anterior. Os dois fizeram 4,9 segundos de 0 a 100. Isso, claro, arredondando, porque se a gente colocar os números puros ali, os números inteiros com as casas, todas as casas, esse aqui ficou até mais rápido. É uma equação até estranha, parece que não fecha. Mas contra os números não há argumentos. No anterior, essa aceleração foi feita em 4,95 segundos. Nesse daqui, em 4,86. Então, se a gente for pensar, é quase 0,1 segundo a menos aqui. É bem curioso, bem curioso. Só que os nossos testes também mostraram que a retomada aqui piorou. Na última lá, de 80 a 100 km por hora, foi o maior degrau ali que a gente conseguiu enxergar do TAN anterior para esse daqui. Eu vou colocar aqui embaixo para você ver na tela essa comparação dos números antigos com os novos. Outra coisa também que mudou em desempenho é que a velocidade máxima passou de 180 km por hora para 190 km por hora. Claro, muita gente vai falar, nossa, mas um carro com mais de 500 cavalos só chega a 190 km por hora. Não, ele iria a mais. Só que carros elétricos normalmente limitam a velocidade máxima para preservar a bateria. Agora falando um pouco mais na prática, como é dirigir, como é acelerar com esse carro, além dos números que já dá para ver que esse carro anda muito, ele tem acelerações muito fortes, tem aquele torque bem típico dos carros elétricos mais fortes mesmo, que você pisa, você dá um kickdown aqui, ele te faz colar no banco, ele dá aquelas pancadas. Inclusive eu vou fazer uma aqui, vou até colocar num outro modo, acho que vai dar pra ver um pouquinho. Ele dá uma pancada mesmo. São mais de 71 quilos instantâneos. Então é um carro muito divertido, mas é um desempenho que tudo aqui acompanha. Não é só um carro rápido, não é só um carro que vai de 0 a 100 km por hora em menos de 5 segundos. A direção acompanha, ela tem um peso muito certo para acompanhar isso. Não é aquela direção leve, boba, mas também não é aquela direção pesadona. É um peso bem na medida. A suspensão também é muito boa, faz o carro ficar bem coladinho ao chão. Inclusive, outra coisa que ajuda é o peso das baterias, né? Que elas ficam aqui no assoalho. Isso ajuda a manter o carro bem colado, ajuda a manter esse centro de gravidade do carro aqui. Inclusive, a suspensão também tem uma novidade, porque agora ela é ativa, ela tem ajustes eletrônicos. Eu tô aqui agora no modo esportivo, que deixa esse carro bem mais rígido, ele fica bem mais duro, você passa por remendo de asfalto, você vai sentir mais, ele vai dar umas pancadas a mais. Ou então, você vem aqui no veículo e tem aqui suspensão ativa, você coloca no conforto. Na hora de dar para sentir essa mudança, é uma mudança bem grande entre um modo e outro. O carro fica bem mais confortável, bem mais macio para você andar na cidade. Então, para andar de novo na cidade, você coloca no conforto. Para andar na estrada, você coloca no esportivo. E aí são os melhores ajustes que você pode ter. Tem ainda ajuste aqui de direção
ajuste de frenagem e você também consegue mudar aqui os modos de condução. Claro, tem o Eco, o Sport e o normal. Tem aqui ainda um modo neve. Dá para você controlar o nível de regeneração, né, a força de regeneração. Temos aqui o High, que você vai sentir o carro segurar mais, e o Standard, que é um pouquinho mais suave nisso aí. No geral é um carro bem surpreendente, porque ele é muito divertido para um SUV de quase 5 metros de comprimento e mais de 2,5 toneladas. E, de novo, ele impressiona. O BYD Tan 2024 parte de R$ 536.800 e quem comprar leva para casa um carregador do tipo Wallbox. Aqui são 5 anos de garantia para o carro e 8 anos para a bateria. Mas o Tan continua sendo como há 2 anos, ele ainda impressiona, principalmente pela faixa de preço que ele ocupa. Ele é um carro com muito luxo, muita tecnologia, muito espaço e agora também tem um alcance mais do que satisfatório. Só que apesar disso, a proposta dele mudou. Hoje ele está aqui mais para mostrar mesmo do que a BYD é capaz, mais como uma vitrine da BYD, de tudo que ela pode fazer, do que para botar medo em carro de luxo, porque a gente conseguiu ver nesse 1 ano cheio de vendas que não foi bem assim. Prova disso é que no ano passado, em 2023, ele vendeu 217 unidades segundo a Jato. Isso é muito pouco. Então aqui a gente tem 2 prováveis futuros para o BYD Tan. O primeiro é de que o jogo vire futuramente quando a BYD for ainda mais consolidada aqui no Brasil, porque esse segmento de luxo é um segmento muito conservador. Os compradores são muito conservadores e vão preferir, claro, outras marcas premium, como Audi, BMW, Mercedes, Volvo e afins. O outro é de que talvez isso piore, porque a BYD está cada vez mais popular, lançando carros mais baratos. Prova disso são o Dolphin e o Dolphin Mini. E aí isso acaba prejudicando um pouquinho a imagem premium que eles tentam ter com esse carro aqui. Ou talvez não seja nenhum desses, ela consiga ter esse range grande de preços entre 115 mil reais o Dolphin Mini até mais de 500 mil reais para esse carro e para o Ram, que é o sedã. Bom, agora me diz aí o que você achou do Tan. Você gosta desse carro? Ele ainda te surpreende? Você acha que ele tem capacidade de brigar com um BMW, por exemplo? Fala pra gente nos comentários que a gente está sempre de olho. E não esquece que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!